Bom dia a todos. Tudo bem? Meu nome é João, eu sou presidente da LACRIM, que é a Liga Acadêmica de Ciências Criminais de Campo Rio. Esse é o nosso segundo evento presencial. Só passar alguns avisos aqui rapidinho. Primeiramente, agradecer a presença, né, de todos vocês e das nossas palestrantes, da doutora Simone, da Vitória, que é professora aqui da casa. A doutora Fernanda, ela teve entrevista, ela está presa no trânsito, ela está vindo aí ainda, então a gente já vamos iniciar aqui para ter tempo hábil para todo mundo falar e tal. Só alguns avisos. No decorrer da palestra vai estar passando apenas a lista de atividades complementares, porque as listas de ambas são várias e tal, e a gente vai estar disponibilizando no final da palestra aqui nas mesinhas, vai estar tudo com o nome certinho, é só levantar e assinar. Na parte final da palestra a gente vai estar fazendo isso. A gente está fazendo um modelo novo de perguntas aqui, que é usando o QR Code. Ele vai ficar rodando aí o tempo inteiro na palestra, vocês podem ou escaneando ou entrando naquele site que vai estar ali embaixo, e mandem as perguntas por ali na palestra inteira. Qualquer momento que você tiver uma pergunta, uma indagação, manda ali diretamente que a gente vai receber e vai passar para as palestrantes ao final da palestra. Tá bem? Então, se vocês tiverem alguma coisa assim no meio da palestra, manda ali, a gente vai fazer essa filtragem no final e passar para elas. Mas é isso mesmo, eu vou passar a palavra para a professora Vitória, que ela vai estar mediando o evento e vai dar início. Muito obrigado de novo pela presença de vocês e pela presença da doutora Simone e da doutora Fernanda, que vai estar chegando aí daqui a pouco. Obrigado. Bom dia a todas, todos, alunos e... Chegou. Ah, que bom. Chegou. Bom, enquanto eu vou falando, a doutora Fernanda já deve estar chegando. Não, vamos fazer assim. É um enorme prazer estar aqui sempre com vocês, com os alunos, e também um enorme prazer estar com não só a doutora Fernanda, que está chegando, mas com a doutora Simone. Como sempre, a Defensoria Pública tem as melhores pessoas, não que as instituições policiais, a magistratura e o Ministério Público não tenham, mas a Defensoria Pública, eu acho que para quem é meu aluno sabe que é uma grande paixão minha, mas tem realmente uma atuação nesse caos e nesse nosso sistema de justiça brasileiro e no Rio de Janeiro em especial, que é um sistema de justiça extremamente seletivo, é um sistema de justiça que a palavra justiça muitas vezes fica totalmente apagada, é uma máquina de moer gente. Então, não vou mais me alongar. A Maria da Penha é uma lei com qualidades, muitos defeitos, alguns, e ela está aí há 17 anos apontando para uma questão não só de gênero, de violência de gênero, mas também uma questão de como nós ainda estamos numa sociedade arcaica, patriarcal, e que somente pela educação, e aí eu não falo aqui educação formal, ler, escrever, vir a falar, estar na escola, mas educação para a cidadania, e não só com a punição. Isso é algo muito importante, né? Que a gente pense que a aposta meramente na punição vai fazer com que nós avancemos para uma sociedade mais democrática. Não é assim. Então, para o bem e para o mal, a Lei Maria da Penha e como ela se articula na prática, nas práticas das primeiras medidas, das práticas no próprio judiciário, nós ainda temos uma tarefa a construir a partir da Maria da Penha.
Não vou me alongar mais, porque o que vocês querem é, na verdade, ouvir tanto a doutora Simone quanto a doutora Fernanda, que já está chegando, apresentar a doutora Simone, que será a primeira palestrante nossa, defensora pública, titular hoje da 21ª Vara Criminal da capital. A doutora Simone é ex-titular do primeiro juizado da Vara de Violência Doméstica e Família, da defesa do acusado, primeiramente, onde ela passou alguns anos defendendo os acusados na Maria da Penha, acusados por violência doméstica, e mais alguns anos do outro lado, como ex-titular do Núcleo Especial de Direito da Mulher e de Vítimas de Violência do NUDEM, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, vejo a experiência da doutora Simone, que hoje está numa vara criminal, mas ela esteve dos dois lados, digamos assim, defesa e depois proteção do direito das mulheres, vítimas de violência, e nesses dois lados ela percebeu, ela pôde trabalhar com os dois campos que estão em conflito, a partir da violência doméstica. Dito isso, doutora Fernanda, um prazer recebê-la aqui na PUC. Eu vou passar a palavra, então, deixar a doutora Fernanda se instalar e vou passar a palavra para a doutora Simone para que ela possa fazer a sua exposição. Bom dia. Eu, antes de mais nada, peço desculpas pela minha voz, porque eu estou sofrendo com uma coisa chamada refluxo. É o mal do século para mim, né? E esse mal está me deixando assim com uma voz meio esquisitíssima, né? E porque eu já não tenho voz, eu vou pedir licença para minha amiga Vitória, já cumprimentando a PUC em sua pessoa, e cumprimentando a Polícia Civil na pessoa da doutora Fernanda para me levantar. Porque esse negócio de ficar aqui sentado não é comigo, não. Tá? Beleza? Vocês deixam? Com certeza. Ok, estava doida para fazer isso. Gente, eu sou Simone Estrelita, sou defensora pública, a Vitória já falou. Eu tenho 1,87 m, tá? Então, antes de mais nada. E nunca joguei basquetebol, eu sou péssima no basquete. Mas eu jogava voleibol. Mas a Virna, vocês já ouviram falar dela? Virna, jogadora de vôlei da seleção brasileira, ela era um espetáculo. E ela, obviamente, seguiu carreira. E eu acabei fazendo aquilo que eu fazia de errado. Eu fiz direito. Portanto, agora eu virei defensora pública. E hoje sou titular da 21ª Vara Criminal da capital. Enquanto defensora pública, a gente busca sempre o acesso à justiça. É isso que a gente busca, entendendo aí a justiça no sentido muito mais amplo do que a mera prestação jurisdicional. Mas isso é um longo caminho ainda que a gente tem que lidar. Então, portanto, eu não tive nenhum problema quando me vi designada por uma vara que ia defender os homens na Maria da Penha. E eu defendi os homens numa época em que não tinha sido nada escrito a respeito da Maria da Penha. Porque o primeiro juizado de violência doméstica ele foi instalado numa transformação da 30ª Vara Criminal para o primeiro juizado de violência doméstica, que foi a primeira titular na defesa dos homens. E naquela época, 2007, eu tive que ler toda a letra em prol da mulher para defender os homens. Olha só que coisa interessante, né? Porque eu precisava escutar a versão do homem, aquilo que ele me trazia, a memória dele, para colocar nos autos. E aí eu faço, né, honras aqui à matéria da professora Vitória, porque a gente precisa, obviamente, levar muito a sério a questão do contraditório e a questão da ampla defesa. Então, eu preciso apresentar a versão do homem para que a gente possa entender esse conflito que envolve a violência doméstica, não é? E, ao mesmo tempo, também não me vi problema nenhum de desconstrução, inclusive, porque eu precisei me desconstruir para poder atender as mulheres. Eu precisava atender as mulheres, não é? Precisava muito atendê-las em razão da minha designação. Eu virei a titular do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, NUDEM, né, que atende as mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu precisava modificar um pouco a minha oitiva de defensora do réu, né, e da parte ré, para passar a defender a vítima. Olha só, gente, nós somos chamados
a defesa da vítima. E na defesa da vítima, a gente também precisa ter um ouvido mais atento e mais sensível em relação àquela mulher. Então, eu entendi a Maria da Penha de um lado e de outro. Foi muito interessante, foi uma das experiências mais bonitas que eu tive na Defensoria Pública. Atender os dois lados é um negócio muito rico. E, para isso, gente, eu tive que entender todo o histórico da lei. A primeira coisa, quando eu me deparei na defesa do homem, eu levava cada susto, sabe? Você sabe por quê? Nossa, estão tratando o homem como inimigo. Isso aqui é encarnação, lembra da Penha? Olha isso, é encarnação do direito penal do inimigo. O homem virou uma não pessoa na violência doméstica. E aí eu ficava extremamente assustada com isso, porque eu entendi que o homem era um ser humano e eu precisava entender aquela história toda. Por outro lado, quando eu fui para a defesa da mulher, aquele mimimi desta mulher, né, que as pessoas falam, olha, a mulher é vítima e vai voltar a ter novo relacionamento com ele, né? Ela gosta de apanhar. Gente, ninguém gosta de apanhar, nem a mulher. Obviamente que não. A mulher mente. Claro que não, gente. E aí eu já encaro essa história da mentira da mulher da seguinte forma. Olha só, gente. A mulher mente. Tá bom. E a quantidade de feminicídio que a gente vê por aí? Como é que se explica? Com a mentira da mulher? Então tem alguma coisa estranha. É preciso que a gente entenda todo esse conflito. Falando de 17 anos aí, esquece a minha experiência, né? Porque eu queria dividir um pouco com vocês. Falando aqui dessa experiência a respeito da Maria da Penha, a gente vai voltar lá em 1975. Olha isso, eu tinha 4 aninhos, tá? Eu tenho 52 anos, tá? Vamos lá. Eu tinha 4 aninhos e aí a gente teve uma discussão da ONU a respeito de um problema que acontecia num cenário internacional. Mulheres morriam. E mulheres morriam porque eram mulheres, tá certo? Então, em 75, 85, a gente teve a década da mulher, mas tivemos diversos tratados e documentos internacionais falando do problema da mulher. Então, o problema da questão da mulher, a questão de gênero, não é um problema exclusivo do Brasil. É uma questão, obviamente, internacional. Então, a gente, obviamente, tem que ter um olhar mais atento para isso. Explicado isso, a gente vai ter dois documentos extremamente importantes que vão trazer o nascedor da Lei Maria da Penha. CIDO, Convenção Interamericana para a Prevenção da Violência contra a Mulher, de 1979, e a Convenção de Belém do Pará, em 1984. Gente, são 2 convenções muito interessantes. Porque a gente meio que se descobre, nós mulheres, a gente se descobre ali também, enquanto mulher. E aí, olha só, as duas convenções sinalizam para a adoção de uma ação afirmativa que visasse a prevenção, punição e erradicação da violência doméstica familiar contra a mulher, dessa violência de gênero, ok? Beleza? Dito isso, a gente vai pensar no seguinte, olha, que ação afirmativa foi essa que foi adotada pelo Brasil? Essa ação afirmativa foi a Lei 11.340, de 2006. Ela entra em vigor em 22 de setembro de 2006. É uma lei de 7 de agosto, portanto, ela fez 17 anos, e ela entra em vigor em 22 de setembro de 2006. Beleza? Entrou em vigor. Ok. Reparem uma coisa para vocês. Reparem só. Convenção de Belém do Pará demorou 12 anos, mais de 12 anos, para que o Brasil tivesse um instrumento legislativo que acolhesse essa situação da mulher, essa situação de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha ela foi extremamente importante para a gente, porque ela revela a situação da mulher enquanto vítima, beleza? Ela revelou. Eu estava conversando na sala de professores com a professora Vitória, que eu acho realmente extremamente importante essa revelação por parte da Maria da Penha. Só que o que a gente faz, o recurso que a gente utiliza para resolver o problema, aí eu já acho que nem sempre é caso de punição. Acho mesmo. Na defesa do homem e na defesa da mulher, acho que não é. Mas a gente evolui nisso, tá bom? 17 anos, então, de Maria da Penha, nessa intervenção estatal. No Estado, a gente começou com algumas discussões. O Estado tem que interferir num conflito que ocorre no âmbito privado?
Essa é a questão. Em briga de marido-mulher, o Estado vai meter a colher? Essa é a questão. E aí essa questão já foi muito tempo superada, gente. Violência é questão pública, isso é questão pública por óbvio. O Estado é chamado a intervir. O que a gente pode aqui pensar é qual o limite dessa intervenção. Se ela tem que ser plena ou não, beleza? Se a gente tem que observar a autonomia daquela mulher ou não, beleza? Vamos continuar indo aí. Bom, primeira coisa que eu li na Maria da Penha, em especial, quando eu fui fazer a defesa da mulher, foi disposto no artigo 4º da Lei Maria da Penha. O artigo 4º da Lei Maria da Penha, a gente faz uma coisa muito interessante, que é o seguinte, olha, deixa eu pegar aqui para não vou pegar qualquer lei. São várias leis, gente. Sabe por que a Estrelita tem várias leis? Eu me chamo de Estrelita. Porque cada aula que eu dou de Maria da Penha, eu modifico. Entendeu? Aí eu tenho várias leis impressas. Mas é o seguinte, olha lá. Artigo 4º. Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Olha só, eu vou interpretar Maria da Penha, e aí a gente lembra da LIC, né, de Introdução ao Código Civil, a gente lembra de tanta teoria do direito que fala que a gente tem que interpretar a lei segundo os fins sociais. Mas a Maria da Penha diz algo mais, diz assim, olha, ela diz, condições peculiares, condições específicas da mulher em situação de violência doméstica. Então, a Maria da Penha ela vai chamar a gente para entender a Maria, a Fernanda, a Paula, a Joaquina, a Simone, beleza? Ela vai chamar a gente para entender a situação daquela mulher, especificamente em situação de violência doméstica. Por várias vezes no NUDEM, eu atendi algumas mulheres que diziam, eu não quero punir o meu ex-marido, o meu ex-companheiro. Eu quero que a violência acabe. Vocês conseguem entender a diferença? Olha só, eu não quero a punição do sujeito. Eu quero que a violência acabe. Eu quero que o ciclo de violência seja interrompido. Vocês conseguem alcançar a noção disso? É a ideia de que o processo não deve convalidar a decisão estatal, mas a ideia de que o processo tem que te atender. Direito do cidadão, direito da vítima. Não é não olhar para a vítima, não é nada disso. E eu estou andando para cá e tu está que nem doido, né? Ô, João, não fala para eu ficar quieto que eu fico. Não, hoje... Olha lá, agora que eu percebi. Relaxa, imagina. Relaxa? Então vou relaxar. Né? Quando eu relaxar, estou relaxando. Mas olha só, é a ideia de que o processo tem que atender a demanda daquela mulher, a condição peculiar daquela mulher em situação de violência. Vocês entendem a diferença? A Maria da Penha é uma lei preocupada com o direito daquela mulher. Beleza? E a gente tem que enxergar aquela situação. E nem sempre aquela situação deve gerar uma punição. Às vezes não tem jeito não, tá, gente? Às vezes tem que botar o cara sentadinho lá para dar uma refletida. Beleza? Que a situação evoluiu de tal maneira que não dá certo. É preciso que o cara sente no banquinho da reflexão, sabe? Bota lá. De vez em quando conheço as áreas aí, né, um pouco diferentes, para puxar o freio institucional de maneira que a situação não evolua. Mas a gente chega lá. Mas quando é que eu tenho que aplicar a Maria da Penha? Eu tenho que aplicar a Maria da Penha na forma do artigo 5º da lei. E aí é muito interessante para a gente falar. Para os efeitos da lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. A Maria da Penha, ela não diz assim. Configura-se violência doméstica familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, sofrimento, né, dano. Não, ela não diz isso. Se vocês olharem a Maria da Penha, e leiam a Maria da Penha, você pode ler a lei, ler correndo não dá certo, né? Tem que ler a lei sentindo a lei. Por isso eu falo, professora Vitória, que direito penal é vida, né? É vida porque a gente vai enxergar o direito penal através daquilo que é através da lei, que é a nossa ferramenta de trabalho, né? Não tem jeito, vamos lá. Mas aqui fala, contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Eu tenho a ideia de que a Lei Maria da Penha, ela trouxe um direito penal de gênero. E gênero
não se confunde com o sexo, meus amigos e minhas amigas. Nada disso. Gênero é uma coisa, sexo é outra. Maria da Penha não tem palavras vãs. E nem com essa alteração que teve no artigo 40A. Essa ideia de que foi retirada a questão de gênero, foi esvaziado, é mentira. E aí, eu dou as mãos para a professora Alice Bianchini, quando ela vai dizer, olha, o artigo 40 não retirou aqui, não esvaziou a necessidade dessa ação ou omissão ser baseada no gênero. Nada disso. Beleza? E aí a gente vai continuar dizendo para você o seguinte, o que é gênero? A gente precisa saber, né? Gênero é categoria analítica, gente. É simples assim. Quando eu pego aquilo que no direito constitucional, e aliás, né, o constitucionalismo trouxe para a gente muito forte, que é a aplicação da norma, que é a aplicação da lei, né, e que eu vou buscar um princípio, e esse princípio é o princípio da igualdade. Quando eu olho o princípio da igualdade e volto o meu olhar para o meio social, eu percebo que mulheres e homens não são iguais. Mulheres e homens são iguais? Está todo mundo aqui sentado na história da PUC, beleza, show de bola. Mas entre vocês, fala aí, de boa, gente, nós somos iguais? Não, a gente faz uma mulherada aqui, a gente faz um esforço danado, né? Para tentar aí exercer os mesmos direitos e as mesmas garantias. A gente continua fazendo esforço, gente. De boa. Cara, eu fico, olha só, você acredita? Meu amigo, eu tô morrendo de inveja do seu cabelo. Eu juro pra você. É mesmo. Eu falo assim, mamãe, faz isso. Gente, eu não posso cortar meu cabelo, eu não deixo. Vocês acreditam? Eu não posso. Gente, como assim você não pode? Você é defensora pública, né? Etc. Né? Você não pode cortar? Eu não posso. Não posso cortar o cabelo. Não posso cortar o cabelo. Não me deixa eu cortar o cabelo. Eu ainda não consegui superar essa dependência psicológica, beleza? Eu tô doida para cortar meu cabelo curtinho. Gente, o cabelo curto é liberdade, né? Para mim, tá? Eu já passei dos 50, entenderam a diferença? Antes não, eu adorava um cabelo até o pé, né? Ai, que delícia! Mas agora eu não quero liberdade. Mas essa liberdade que os homens têm, nós ainda não temos. Beleza? Tá certo? Professora, eu posso fazer uma brincadeirinha? Vou fazer. Não, vou fazer com você, porque você já está de casa, ajudou isso aqui. João já é de casa, posso fazer com ele, né? Marcelo. Fazer com a Marcela. Se a Marcela sai com todos os homens da PUC, ela está exercendo os direitos sexuais dela. Ninguém aqui duvida. Tudo geração de boa, né? Tudo geração da vanguarda, né? Mas vocês acham que o povo vai chamar a Marcela de quê? Esqueçam a fala, porque a gente está no auditório da PUC. Mas se o João sai com todo mundo, não tem problema nenhum, né? A gente vai até fazer fila para ele, né? Também, né, João? Mas olha, se o João se nega a sair com alguém, gente, olha só, o João deixou de sair com alguém. A gente vai recriminar o João. Como assim, João? Aquele ser, aquela criatura maravilhosa, você negou fogo? Como assim? O homem também sofre discriminação de gênero, mas ele não sofre violência de gênero. Essa é a pegada da Maria da Penha. Vocês perceberam a diferença? Ele vai sofrer discriminação de gênero. Se o homem não trabalha, se ele só estuda, etc, 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 a sociedade vê-lo como um vagabundo. Desculpe o termo, professor. Mas, né, olha só, não, ele só está se preparando para. Patricinho, como assim, gente, está sendo formado, não é? Porque ele descumpre um papel predeterminado por masculino. Então, o homem sofre discriminação de gênero, mas a mulher, violência de gênero. Nesse momento em que a Marcela sai com todo mundo, gente, olha só, você vai ter que sair comigo também. Se ela diz, não, eu não quero sair com você, ela sofre violência sexual. Vocês entenderam? A diferença é essa. Mas, assim, clara, bem tranquila para vocês. Com isso, a gente vai trazer um conceito de Maria Almeida Teles, a Amelinha, para você. No que se refere ao gênero. O conceito de gênero advém de um processo histórico e social que vai determinar o comportamento de cada um
a depender do sexo. Então, a mulher no meio social tem esse papel, o homem tem esse papel. Quando essa mulher descumpre esse papel, ela sofre violência. Quando o homem descumpre esse papel, ele sofre discriminação. Quando a mulher sofre esse papel, viola esse papel, ela sofre discriminação e violência. Beleza? Entendido até aqui? Ok. Só que o artigo 40A, novidade de 2023, aí eu venho aqui, essa coisa que eu já sei que eu... O artigo 40A é assim, né, querida? Gente, olha só, quem trabalha com a defensoria sabe que eu e a internet e a questão da técnica de informação, eu sou péssima, eu não sei nada. Eu sei que peço assessoria. Mas o artigo 40A, que entrou em vigor agora em 2023, ele disse assim: esta lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência ou da condição do ofensor ou da ofendida. Quando a lei, no artigo 40A, diz assim, ó, independentemente da causa, da motivação dos atos de violência da condição do ofensor ou da vítima, não retirou a exigência de que essa ação ou omissão seja baseada no gênero. Gente, continua íntegro. A redação típica do artigo 5º permanece íntegra. É ação ou omissão baseada no gênero. Essa ação ou omissão se concretiza através de atos. Esses atos de violência é que, independentemente da causa ou da motivação, geram a aplicação da Maria da Penha. Então, essa coisa travestida de disputa na herança, eu dei um sacode nela porque eu estou disputando a casa, bom, pouco importa qual foi o que originou, né, o ato de violência. Mas o que eu tenho aqui é a presunção de que essa violência foi praticada baseada no gênero. Se o legislador quisesse retirar, não exigisse mais que a ação ou omissão se baseasse no gênero, simplesmente tinha modificado a redação do artigo 5º e colocado assim, ó, gente, eu tiro o gênero para assim. Considera-se violência doméstica mulher contra mulher, qualquer ação ou omissão que lhe cause dano, morte, sofrimento, etc, etc. Simples, mole, fácil. Então, qualquer ação ou omissão praticada contra a mulher no ambiente doméstico, no ambiente familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, geraria, obviamente, a aplicação da Maria da Penha. Mas não é isso. O que eu tenho é uma ação ou omissão baseada no gênero, tá certo? E olha só, essa ação ou omissão baseada no gênero se concretiza através de atos de violência, que podem ser originários de qualquer causa ou de qualquer motivação. Então, eu tenho aqui a ideia de que presume-se que a prática daquele ato de violência, né, ou aquele ato, ou aquela motivação do ato, obviamente, tenha sido baseada no gênero. É isso, apenas uma presunção. Nada mudou. O importante da Maria da Penha, a dimensão é ação ou omissão baseada no gênero, porém, eu tenho que observar 3 ambientes. O âmbito doméstico, ok? A relação familiar e aquela relação íntima de afeto. Então, quando a Maria da Penha disse assim, aí eu falo aqui na questão das dimensões, vamos lá. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, eu tenho aqui, olha lá, a Maria da Penha fala, gente, é um espaço de convivência permanente entre pessoas. Se aquelas partes não integram o ambiente doméstico, eu não aplico a Maria da Penha, porque não basta que essa ação ou omissão ocorra baseada no gênero, tá certo? Tem que ocorrer dentro de um dos ambientes. E o primeiro ambiente é, obviamente, o ambiente doméstico. Espaço de convivência permanente entre pessoas. Daí porque se diz até que o escritório, por exemplo, não vou aplicar. Tá bom? Beleza? No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.
E aí a gente tem aqui laços, aí pouco importa qual seja o local que ocorra isso, mas se houver um vínculo familiar entre as partes, eu vou aplicar. Inclusive, a Maria da Penha é a primeira lei no âmbito penal que vai reconhecer a relação homoafetiva como entidade familiar, na medida que no seu artigo 5º, parágrafo único, diz lá, as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. E aí, olha, o direito positivo também faz distinção entre sexo e gênero, né? E aí, olha lá, a gente tem no âmbito da família, né? E aí eu queria dizer uma coisa para você. A gente tinha um preconceito muito grande por parte dos tribunais de reconhecer quando a violência era praticada contra criança, adolescente ou mesmo contra idoso, da aplicação da Maria da Penha. A gente não impede. Até porque o artigo 13 da lei, ela vai dizer o seguinte, olha, eu vou aplicar o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, naquilo que não conflitarem com a lei. Se é isso, o que eu tenho é o seguinte, essa ação ou omissão foi baseada no gênero, eu posso aplicar a Maria da Penha, beleza? Lá na Vara da Infância e Juventude, na Vara Especializada, hoje a gente no Rio de Janeiro tem a VEC, né, a Vara Especializada de Crimes Praticados contra Criança e Adolescente, mas eu posso aplicar a Maria da Penha ali, não tem problema nenhum, beleza? E a gente tem a Vara do Idoso, né? A gente tem os crimes praticados contra o idoso. Em relação ao idoso, aí a gente teve que chegar a esse caso até o STJ, para que o STJ dissesse, ó, na violência entre neto e avó idosa, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha. Gente, é sempre desde que essa ação ou omissão seja baseada no gênero. E aí, gente, muitos casos da Maria da Penha, por exemplo, eu defendi o autor do fato dizendo essa ação ou omissão não foi baseada no gênero. E olha, não achem que é bolinho, que é fácil desconstruir isso, não, porque não é não, tá? É bem difícil, mas em alguns casos a gente tinha ali que, de fato, a ação ou omissão não era baseada no gênero. Depois eu conto um caso engraçado para vocês, mas não quero tomar o tempo da Fernanda. Vamos lá. Terceiro aqui, ó. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Qual é a relação íntima de afeto em que o agressor convive com a ofendida e não mora junto? Sabe? Falei rápido demais. Vou tentar de novo. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva com a ofendida e não morem junto. Qual é? Namoro. Alguém falou, cara, você viu como é que você é legal com as pessoas te ajudaram. Namoro, perfeito. Namoro, as pessoas convivem, mas não moram junto. Relação íntima de afeto, ok, beleza. E qual é a relação íntima de afeto na qual as partes conviveram, mas não vivem mais junto? Isso, divórcio, isso aí. Ex, a relação de ex, né? A relação de ex. Eu tenho ex-namorado, ex-noivo, ainda existe isso? Ex-namorado, ex-mulher, né? Ex-companheira, né? Beleza, é isso, gente, tá certo? Ex-namorado, ex-mulher, ex-companheira, nessa relação de ex, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha, tá certo? Beleza? Eu tenho alguma temporalidade? Não tenho, não. Tá certo? Não tem. O que eu preciso é de uma ação ou omissão baseada no gênero. Eu lembro que eu defendi um sujeito, falando defesa do homem, né? Ele estava separado da mulher há 20 anos. Gente, há 20 anos. Ainda aplicou a Maria da Penha, que não se acredita. Mas ela é tipicamente aquele caso que o casamento acabou, mas o relacionamento estava na mesa ainda, sabe? E, o cara não acredita que a fila anda, né? Quando anda, sempre é muito melhor, né? Então, deixa a fila andar, né? É tão bom, né? A gente sofre, mas depois tá tudo bem, né? Beleza? Tá bom. Relação íntima de afeto com o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida. A minha geração, agora eu me faço de velhinha. Como é seu nome? Lori. Olha só, a minha geração, quando eu ficava, saía para a noitada, que vocês chamam de balada, que vocês chamam de quê? É balada? Não, vocês chamam de... tem um outro nome. Os meus estagiários são danados porque eles me atualizam. A gente pegava alguém, sabe? Não era isso, a gente pegava, né? A gente pegava, não é verdade? Fernanda, você, eu tô achando que você é mais nova que eu, Fernanda.
Olha, a gente pegava, né? Peguete da gente, né? Peguete. Vocês me inventaram um tal de crush. Não. Agora, não, peraí. Agora é melhor ainda. Tatinho. É o contatinho. Tatinho, é o tal do contatinho. Meus estagiários aqui me ensinaram. Tatinho, né? Tatinho é o contatinho. E aí vocês têm lá umas relações meio... Eu acho muito estranho aquilo, né? Mas eu pergunto, em relação ao crush, contatinho, peguete, etc., eu posso aplicar a Maria da Penha? Não. Por que eu não posso? Porque a Maria da Penha, ela diz o seguinte, ó, em qualquer relação íntima de afeto, no qual a pessoa conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de qual habitação. Porque o contatinho, o crush, o peguete, ele não tem convivência, tá certo? Por isso eu não posso aplicar. O tribunal não fala essas coisas que nem a gente fala. O tribunal fala relacionamento extemporâneo, o tribunal fala relacionamento furtivo, olha isso, né? Não tem um espasmódico, né? Tribunal, para não dizer crush, nem peguete, ele fala, sem essas coisas. E aí, olha só, eu não vou aplicar porque não tem convivência. Agora, aquela situação, o sujeito te apresenta, olha, esse aqui é o meu peguete, você é o meu peguete, como vai? Você é solidário com a pessoa, né? Na segunda vez, esse aqui é o meu peguete, continua sendo a mesma pessoa, mas já é o peguete. Terceiro ano apresenta, é meu peguete, já dá para aplicar a Maria da Penha, porque aqui teve convivência, o problema de assumir o relacionamento na mesa lá da terapeuta, né? Aí é o problema do cara, e da mulher, aí eu não sei. Mas aí eu aplico a Maria da Penha, beleza? Tá certo? Então a aplicação da Maria da Penha se dá aqui. E essa é toda uma construção. O que a Maria da Penha trouxe de importante para a gente? Trouxe importante a defesa dessa pessoa. Porque ela trouxe uma demanda protetiva para a gente. A gente, no processo penal, a professora Vitória está aí para dizer para a gente, no processo penal a gente tinha medidas cautelares, se resumir a prisão, né, no que se refere à pessoa, prende o cara e acabou. E a gente tinha lá algumas medidas cautelares, como arresto, sequestro, que eram em relação às coisas. Mas a questão da pessoa foi a Maria da Penha que inaugurou. Inclusive, depois a gente teve modificação lá do Código de Processo Penal, no artigo 319. E a Maria da Penha trouxe isso, trouxe a medida de não aproximação, trouxe a medida de afastamento do lar, trouxe a medida de suspensão do porte de arma, né, de alimentos provisionais, trouxe a medida de encaminhar o sujeito por um grupo terapêutico, né, trouxe a medida lá de guarda e visitação, né, mais de guarda, e por aí vai. Isso é muito interessante, gente, essa demanda protetiva é muito interessante mesmo, porque você consegue, no momento em que você, olha, quando as pessoas estão muito conflituosas, se você coloca uma medida cautelar, e essa medida cautelar se afasta o foco do conflito, gente, olha só, isso aí é bacana, tanto para a mulher quanto para o homem, porque eu sempre, na defesa do homem, eu sempre assim, cara, eu prefiro que eu defenda você de um crime de ameaça do que um crime de feminicídio, beleza? Eu prefiro defender. Fica só na ameaça, cara, não evolui não, ok? E aí é o seguinte, gente, e a medida cautelar ajudava nisso, ok? Ajudava muito nisso. Bom, dito isso, eu quero só trazer uma coisa para vocês. Mas a medida cautelar, ela pode ser trabalhada indiscriminadamente, ela pode ser concedida indiscriminadamente? Essa é a questão. Gente, a gente tem um direito de proteção, mas, obviamente, eu, enquanto mulher, falo, olha só, pelo amor de Deus, vamos parar com esse abuso do direito de proteção. Eu não posso abusar. Eu tenho que buscar a proteção quando eu realmente preciso dela. Beleza? Porque, senão, eu presto um desfavor àquela vítima que necessita da proteção legal. Todas as vezes que eu tenho Maria da Penha, eu tenho que pensar no princípio da necessidade. Aquela medida protetiva ela é necessária? Toda vez que eu tenho medida protetiva, eu tenho que pensar, tem indícios de autoria? Porque, do contrário, eu não vou. Periculum libertatis, no caso da Maria da Penha, da medida protetiva. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês.
ao periculum libertatis, ele vai ser consubstanciado numa coisa que é novidade de 2023, naquilo que já foi chancelado pelo tribunal. Risco. Há risco ou não há risco? E aí as inovações em 2023 que vão trazer para a gente nessa seara, né? E eu já passei do meu tempo, a professora. Aí a delegada vai me matar. Olha só, ela vai me prender em flagrante. Mais 5 minutos. Você vai me defender porque você vai dizer que isso é atípico. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. 5 minutinhos. Tem 5 minutos. Então, só para fechar aqui para vocês, vamos dizer o seguinte, olha lá. O artigo 19, parágrafo 4, as medidas protetivas, gente, elas estão previstas no 22, 23 e 24, tá bom, da lei? Mas tem medida protetiva escondida lá no artigo 9, parágrafo 2º e seguintes, tá bom? Inclusive, matricular os filhos na rede mais próxima da sua residência, independentemente de vaga, é medida protetiva, tá bom? Remoção da servidora pública em caso de risco é medida protetiva. E apagou o negócio funciona. Vamos lá. Só aqui. Mas a novidade, né? Artigo 19, parágrafo 4. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária. Então, basta um juízo de indícios. A partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas. Maria da Penha agora deu força à declaração da mulher. A medida protetiva ela pode ser deferida única e exclusivamente com o depoimento da mulher. Mas olha só que coisa interessante. E aí me faço dual, tá, Fernanda? Defesa da vítima e agora também defesa do autor do fato. Defensoria pública aqui, binária, né? Vamos lá. E poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral do ofendido ou de seus dependentes. Quando a lei entrou em vigor, a gente não sabia como é que a gente tinha que fazer. Eu confesso a vocês, quando eu peguei a lei e tinha uma medida cautelar lá, eu falei assim, o que eu faço agora? A lei não diz. Pega a lei inteira, a lei não diz que você tem que fazer na defesa do autor do fato. Aí, professor, você sabe o que eu fiz? Lembrei de 316 do Código de Processo Penal, que era a revogação da prisão preventiva, e entrei com uma revogação da medida protetiva. Me disse lá, olha, aconteceu isso, aquilo. Importante aquela revogação dessa medida, beleza? Mas eu não tinha nenhum alicerce no direito posto a respeito da causa que gerasse essa revogação por seu indeferimento. Agora eu tenho. Agora está aqui na lei. Agora a Maria da Penha, 19, parágrafo 4, vai dizer para a gente, a ausência de risco possibilita o indeferimento da medida protetiva. Beleza? Então, o autor do fato, qual é a linha defensiva? Bom, primeiro, a ausência dos requisitos cautelares, indícios de autoria. Olha, não fui eu sei lá de onde surgiu, eu estava embarcado, né? E por aí vai, e sei lá, mas é mais comum o cara tá, né? Duvido, de boa com vocês no assunto. Os indícios de autoria, né? A ausência de necessidade aqui consubstanciada, na ausência de risco, na ausência do perigo libertário. Não havendo risco, não há como se deferir a medida protetiva. A grande questão que a gente tem que trabalhar aqui é a ideia de risco. Né? O que é risco nessa sociedade de risco em que vivemos? Né? Então, vamos lá. O parágrafo 5º vai dizer assim, as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência. Então, pouco importa o tipo penal. Hoje eu tenho medida protetiva desvinculada do direito penal. Beleza? Tá certo? Mesmo que eu não tenha tipificação penal da conduta, havendo risco à integridade física, psicológica, sexual, moral da mulher, eu posso buscar o deferimento da medida protetiva. Eu não tenho mais vínculo com o inquérito policial. Tá certo? Isso não significa que a mulher não possa noticiar o crime. Não, se entender, pode. Ok?
Em caso em que ela noticiar o crime, o promotor, obviamente, vai extrair peças para se verificar caso a narrativa dela, né, contenha alguma descrição típica, né? E o parágrafo 6, que vai dizer assim, ó, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, saúde patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No grupo da Defensoria que eu faço, parte, né, as pessoas estão discutindo lá, olha só, o juiz daquela comarca está estabelecendo medida protetiva sem tempo, né? Alguns juízes estão por 3 meses até para reavaliar, né? Porque medida protetiva não pode ser ad eternum, gente. O bacana desse artigo foi que trouxe isso para a gente. Ó, eu não tenho pena perpétua, não posso ter medidas restritivas de direito também perpétuas, de jeito nenhum. Então, o que a gente lá discutiu? Falei assim, gente, olha só, de 3 em 3 meses entra com um pedido de revogação, dizendo não há risco, não há risco, não há risco, que pelo menos vai obrigar o juiz a analisar. Nós, defensores, advogados, nós movimentamos o direito, movimentamos o processo. Então, meu filho, de 3 em 3 meses entra lá com um pedido, né, de revogação, porque a medida protetiva só vai persistir enquanto houver risco. Agora, também, por um outro lado, pela defesa da mulher, agora virei totalmente defesa da mulher. Olha que coisa interessante. Às vezes o sujeito era condenado na seara criminal, você sabia disso? Condenado, todavia, porém, vamos lá. O sujeito era condenado na seara penal, mas o risco ainda continuava. E aí, olha só, você já tinha um trânsito em julgado daquela história, tal, no fim das contas, e o ciclo de violência perpetuava-se. Ou então o sujeito era absolvido, porque não tinha provas, etc, etc. E aí, olha só, aquela situação de risco perpetuado. Isso, para a mulher, também foi extremamente interessante, né? Foi extremamente producente, na medida em que hoje tem o seguinte, olha, ainda há risco. Então, essa medida não pode ser revogada. Havia, gente, algumas situações no tribunal muito interessantes, e eu nunca mais me chamaram para mutirão em defesa da mulher, viu, Fernanda? Nunca mais me chamaram. A justiça tem um negócio lá de mutirão da defesa da mulher, aí você faz um monte de audiência. Aí eu fui convocada para fazer, beleza, vou lá. E eu fui colocada na defesa da mulher porque eu era no bem, né? E aí a moça intimada não compareceu, aí opinava-se lá para a revogação da medida protetiva. E eu dizia o seguinte, qual é a certeza que esse juízo tem que essa moça não está em risco? Né? Aí todo mundo ficava olhando para mim, a senhora pode revogar, mas eu vou recorrer. Né? Beleza? E aí não se revogava a história. Então, de todas as audiências que a vítima não foi, nenhuma revogação de medida protetiva teve uma chata lá, perturbando a vida lá do Poder Judiciário. Beleza? Mas isso é importante. E é importante que esteja positivado a questão, enquanto o risco persistir, permanece a medida protetiva. Beleza? Eu termino a minha fala por aqui, acho que eu já falei até demais, né, para vocês. Né? Vou deixar aqui o espaço para a doutora Fernanda, né? A gente tem muito ainda que aprender com ela, mas estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Beleza? Como sempre, tinha que ser defensora. Tem outra. O vôlei pode ter perdido, mas tinha que ser. Bom, agradecer demais a palestra, fala da doutora Simone, e, não indo no meu lugar, vou passar a palavra para a doutora Fernanda Fernandes, que é a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, DEAN, de Duque de Caxias, e é especialista em segurança pública pela Faculdade Nacional de Direito, UFRJ. Então, a doutora Fernanda, além da sua experiência no seu trabalho, ela também tem a visão do que significa a questão da violência doméstica, do que isso implica também nas questões de segurança pública. A gente acha que, às vezes, a segurança pública, é lógico que ela toca toda essa sensação de segurança numa cidade, mas às vezes os pontos específicos,
como, por exemplo, a questão da violência doméstica, né? E de inúmeros feminicídios e violência contra a mulher, violência de gênero, eles estão aí presentes. Eu passo a palavra, com muito prazer, para a doutora Fernanda, para que ela possa fazer a sua exposição. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite. Primeira vez que eu estou aqui na PUC. Bom, gente, falar depois da doutora Simone, né? Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, dá vontade de pegar e ir embora, né? Eu acho que ela já falou tudo, então vamos trocar receita de bolo. Tem receitas maravilhosas. Mentira, gente. Vamos falar sobre a médica. Bom, vou tentar trazer aqui, pontuar algumas coisas que já foram faladas pela doutora Simone, brilhantemente faladas, né? Ela tocou em vários pontos cruciais, fundamentais, né? Primeiro, né, a gente está com uma lei, né, que é a Lei Maria da Penha, né, já há 17 anos, e é uma lei considerada a terceira melhor lei do mundo pela ONU. Só que nós, aqui do Brasil, somos o 5º país dentre os 193 países do mundo que mais se mata a mulher pelo simples fato de serem mulheres, né? As mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres. E aí a gente começa a se questionar, né? E aí, assim, toda vez que tem um feminicídio, principalmente um caso, né, que abale, um caso de repercussão, né? Porque eu pergunto para vocês, toda mulher é vulnerável? O que vocês acham? Não? Não, sim. Eu sou vulnerável? Eu sou delegada, tenho porte de arma, sou vulnerável? Não. Pois é, mas tem uma delegada de polícia que foi morta pelo seu marido. Foi vítima de feminicídio. A gente teve uma juíza, recentemente, né, há pouco tempo, que também foi morta, né, a facadas pelo marido. Gente, toda mulher é vulnerável. A vulnerabilidade é presumida. A STJ já fala sobre isso já há algum tempo. Por quê? Porque a gente vive num mundo machista, que impera o patriarcado. A doutora Simone deu aqui alguns exemplos, e é muito fácil a gente perceber isso. Você, quando anda na rua, você tem mais medo de ser assaltado ou estuprado? E você, João? Assaltado. Que agora eu já sei seu nome, vou te chamar também. João? Assaltado. Assaltado. Por que você não tem medo de ser estuprado? Eu sou homem. Pois é. Que privilégio, né? Ser homem nesse país. Que privilégio. Realmente, assim, as mulheres não têm paz nem no interior da sua residência, que é o local onde elas mais são vítimas de violência. E as meninas também, vítimas de abuso sexual. Mais de 70% dos casos de abuso sexual estão relacionados a estupro de vulneráveis. Meninas, em regra, em média mais ou menos, um pouco mais de 80% dos casos de estupro de vulneráveis tem vítimas meninas, menos de 20% meninos. Mas e o estupro? O homem é estuprado? Você conhece algum homem que já foi estuprado? Eu estou na polícia desde 2010. Nunca peguei. Gente, o homem pode ser vítima de estupro, está lá na lei. Está na lei. Eu nunca peguei um caso de um homem que foi estuprado, exceto na pedofilia, um menino, né? Mas homem não. Quando o homem sai para trabalhar, ele sofre importunação sexual no transporte público? Tem vagão para homens? Exclusivamente homens? Por quê, gente? Porque a nossa cultura, que a gente legitima, reafirma e naturaliza a violência contra a mulher, é uma cultura machista e que a gente tem papéis sociais divididos. Ou seja, a mulher foi reservado o papel da esfera privada, de ser bela, recatada e do lar. Quem não lembra dessa, né, do protótipo de mulher ideal? Bela, recatada e do lar. Falei, caramba, tô ferrada. Né? Tô ferrada. Não sou mulher ideal. Então, a mulher tem que ser bela, recatada e do lar, porque a mulher tem que ser bela por quê? Primeiro, porque ela é um objeto, né? Ela é um objeto, inclusive objeto sexual, né? Ontem eu estava vendo o final do documentário lá da Xuxa, ela fala sobre isso, a Luísa Brunet, né? Principalmente na década de 80, né? Como as mulheres eram realmente,
né, mais objetificadas que são hoje, mas não mudou tanto, porque se a gente tem uma cultura do estupro, né, que vige no nosso país, que a mulher não pode sair de casa para trabalhar, que ela sofre importunação sexual, vou recomendar o livro para vocês da jornalista Ana Paula Araújo, Abuso, né, ela do Bom Dia, que apresenta o Bom Dia Brasil. Né? Ela traz nesse livro vários casos de abuso sexual, inclusive ela nem ia tratar de abuso sexual contra vulneráveis, né, contra crianças e adolescentes, mas ela teve que tratar em razão do alto índice do nosso país, né, ela teve que tratar desses casos. E ela fala de casos de abuso sexual, ela fala de estupros na universidade, entre os alunos e por professores, né, no Brasil. Ela rodou o Brasil e fez uma análise, ela ouviu vítima, ouviu autor, ela foi a lugares de barco, que eram 3 horas para chegar no local, né, de barco. Uma vítima dessa, imagina, para ela acessar o sistema de justiça, né, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Né? E ela traz, que depois até eu atualizei esses dados, uma pesquisa do IPEA que diz que menos de 10%, a última pesquisa que eu vi estava em 8,5%, das vítimas de abuso sexual registram. Ou seja, a gente tem mais de 90% de mulheres que não registram. E por quê? Porque a mulher tem sempre que percorrer uma via crucis. Né? Quando você, não tem como você falar assim, não quero mais brincar disso, quando você registra uma ocorrência de estupro. Você se expôs, você procurou uma delegacia, você falou sobre o caso, né? E aí você não tem como falar, não, agora eu não quero mais falar, porque está em tudo quanto é lugar, meu rosto está estampado em tudo quanto é lugar, eu tenho que provar que eu sou vítima. Né? Porque a mulher tem que provar o tempo todo que ela sofre violência. Só que os números já mostram que as mulheres sofrem violência nesse país, que é o 5º país mais violento para as mulheres. Né? Então, assim, primeiro, né, a gente tem que começar a repensar a questão da punição apenas, né? Porque eu não sei se vocês vão lembrar o CTB, quando ele foi criado, né? E teve lá a questão do cinto de segurança, depois da lei seca, né? Pô, ninguém andava com cinto de segurança, todo mundo bebia e dirigia. A gente precisou de umas campanhas, né? Intensificação dessas campanhas para a gente conseguir desconstruir essa cultura. Só que a Lei Maria da Penha de 2006, o que a gente tem feito para desconstruir essa cultura? Porque, assim, as mulheres continuam sendo discriminadas no mercado de trabalho, né? Ganho de 22%, pode chegar até 50%, a depender da formação dessa mulher. Quanto mais capacitada, né, mais ela tem essa diferença que a gente chama de gap, gender pay, né? E que a Bélgica, por exemplo, percebeu que isso interferia na economia do país e por políticas legislativas diminuiu para 6% essa diferença, e o Brasil nada é feito, no Brasil nada é feito. Né? Se essa mulher for vítima de violência doméstica, ela não é só discriminada no mercado de trabalho, ela também é estigmatizada como empregada problemática, ninguém quer contratar, porque quem vai querer uma funcionária que sofre problemas psicológicos, porque a violência psicológica está aí, né? Hoje, na Via Caxias, o maior número de prisões que eu tenho é por stalking, perseguição e descumprimento de medida protetiva. Então, no campo da violência psicológica. Eu prendo mais por stalking e por descumprimento do que por lesão corporal, por exemplo. Porque ali tem a reiteração. Então, já acende alerta vermelho. Opa! Pode vir o feminicídio. O próximo passo pode ser o feminicídio. Inclusive, as estatísticas demonstram que a maior parte das mulheres que morrem sem registrar a ocorrência. Sofriam inúmeras violências e nunca registraram a ocorrência. Não procuraram ajuda e não estavam ali sob a proteção da Lei Maria da Penha e das medidas protetivas de urgência, o que demonstra, ao contrário sempre, que quem registra a ocorrência tem mais chance de permanecer viva, de sair do ciclo da violência. Né? E aí a gente precisa pensar nisso, por quê? Porque toda vez que uma mulher morre, começam, a Lei Maria da Penha não é eficaz, a Lei Maria da Penha não funciona, a medida protetiva não serve para nada. Começa a discussão, tem que aumentar a pena do agressor, vamos aumentar a pena, vamos trazer a prisão perpétua, vamos extirpar os homens do mundo. Gente, não vai resolver. O problema é cultural, mas o problema não é só do homem. Porque, olha só, a gente não vive numa sociedade machista e patriarcal?
Então, quem cria os filhos nessa sociedade? Os filhos são de quem? Da mãe ou do pai? Deveriam ser dos dois, né? Mas, quando o filho fica doente, quando a mulher engravida, a licença maternidade é de quanto tempo? De quanto tempo a licença paternidade? A lei já deixou claro que o filho é da mulher. Já deixou claro aí. A lei já disse, olha, você tem que ficar em casa. Larga seu emprego, né? E isso você acha que não tem reflexos no salário da mulher, na iniciativa privada? Obviamente que tem. Né? Se eu tenho que contratar um homem ou uma mulher, fala assim, pô, quantos anos você tem? 20 e pouco. Ih, ó, não tem filho, daqui a pouco vai engravidar, vai ficar 6 meses a 9 meses em casa, às vezes até 1 ano, vai começar a juntar licença e tal. Né? Vou contratar o João, porque né, ele vai ficar o quê? 1 semana, no máximo 1 mês, né? Na polícia são 30 dias, né? Hoje, né? Porque não era assim. Mas, e aí a pessoa pensa, pô, não vou contratar uma mulher, vou contratar um homem. Ou, se ela for mais capacitada que ele, vou contratar ela, mas com salário inferior, para compensar o meu prejuízo. Então, a lógica é essa, gente. A lógica é essa. E aí a gente tem que começar a repensar a construção da masculinidade. Né? O que é ser homem? Tem um documentário muito interessante chamado The Mask That You Live In. Ele está no Netflix, agora acho que ele está no YouTube. Muito interessante, é um documentário americano, ele fala da construção da masculinidade, e ele fala como o machismo é ruim, inclusive para os homens. Que os homens, tem um documentário da ONU também que fala isso, que o machismo mata mais, inclusive, os homens do que as mulheres. Né? Se você olhar as estatísticas de homens que morrem em razão do machismo, é aí por inúmeras complicações, né? A questão da violência, de se envolver mais em brigas violentas, não se cuidar, porque o cuidado está atrelado à feminilidade, à mulher, né? Então, você pode notar, empregada doméstica, geralmente é homem ou mulher? Porque é atividade ligada ao cuidado, é uma atividade feminina, né? Não é atividade para o homem, né? Na construção da masculinidade, da forma que é feita, né? Então, você, quando tem uma menina, um menino, para a menina você dá uma boneca para ela aprender a cuidar, né? Ser mãe, porque o patriarcado exige que as mulheres sejam mães, né? A mulher que não quer ser mãe, ela sofre uma sanção, né? E reprovação moral, né? Nossa, você é egoísta, hein? Veio ao mundo, não quer ser mãe, né? A pessoa é obrigada a ser mãe, né? Porque o patriarcado impõe a maternidade da mulher. E antigamente era assim, né? Antigamente a mulher só servia para a procriação, né, dos filhos. Ela procriava, cuidava dos filhos e da casa e do lar, né? Então, esse documentário ele fala muito sobre isso. Aí ele fala, inclusive, de como os homens sofrem com essa construção da masculinidade também, né? Porque os homens têm que ser 3 P's, né? Protetor, pegador e provedor. O homem perde o emprego, ele perde a dignidade, porque ele não é mais homem, porque ele está provendo nada. Né? A mulher ganha mais que ele, a mulher está trabalhando, ele está desempregado, né? Aí começa a gerar um problema de reafirmação da masculinidade por meio da violência, porque ele tem que se reafirmar, né? A sociedade exige isso dele. E aí, como é que ele vai ser? Vai se impor na violência, porque ele é ensinado desde pequeno que homem não chora. Demonstrar sentimento é coisa de mulherzinha. Mulherzinha, gente. Mulherzinha não é carinhoso, é diminutivo. Porque ser mulher é bom para o patriarcado? Não. Ser mulher não é legal. Ser mulher indica fragilidade, indica vulnerabilidade, indica fraqueza. Então, não é legal. E aí, esse documentário ele fala, inclusive, da questão da objetificação da mulher, da cultura do estupro, né? Tem uma parte do documentário que é bem interessante, que ele fala o seguinte: foi feita uma pesquisa na Universidade dos Estados Unidos, e aí perguntaram para os participantes, para os homens, se você não fosse descoberto, você estupraria uma colega sua, universitária? Gente, mais da maioria disse que sim. Mais da maioria disse que sim. Se não fosse descoberto, eles estuprariam a colega universitária. Ou seja, a objetificação, a cultura do estupro lá é tão forte quanto aqui. É tão forte quanto aqui. E tem um documentário muito interessante também, agora no Netflix, que fala Vítima versus Suspeito, que fala
da investigação do estupro nos Estados Unidos. Gente, olha, eu fiquei estarrecida quando eu vi aquilo. Jesus amado, olha, você vê, na verdade, a vítima ela não é ouvida, né? Ela é interrogada, né? É um interrogatório. E ela sai presa, na grande maioria das vezes. Teve uma até que se suicidou, né? E foi aí que começou a investigação, né, feita pelas jornalistas, né, a respeito disso. E lá, né, por incrível que pareça, 30% dos estupros são registrados, mas apenas 1% dos autores são condenados. Eu não registraria um estupro nos Estados Unidos se eu fosse estuprada. O risco de eu ser presa, de eu ter que provar que eu fui estuprada, não registraria. A via crucis é muito longa, não vale a pena lá. Então, assim, esse documentário vale a pena para vocês conseguirem perceber como que essa cultura do estupro tá assim, tão entranhada que a mulher... É cansativo ser mulher, gente. Às vezes eu fico exausta, sabe? Eu falo assim, gente, por que eu não nasci homem, gente? Deus, por que ele fez isso comigo? Aí eu tenho uma filha, minha filha é menina. Eu falei, meu Deus do céu, tô mais cansada ainda por ela. Porque, gente, é muito difícil ser mulher. Então, assim, a gente tem que começar a pensar nessa desconstrução. Porque, olha só, se você tem uma filha menina, né, e um filho menino, e você cria o seu filho, você te dá uma bola, uma metralhadora, porque você tem que ser violento, viril, né? O pegador, protetor e provedor, né? Pegador tem que ser viril, e aí isso é estimulado, inclusive, pelos pais desde pequeno. Né? Ah, meu filho, aquelas frases, né? Segure sua... cabra, que meu bote está solto, né? Aquelas frases assim, que a gente... Você fala assim, gente, pelo amor de Deus, pelo século XXI, né? E assim, o homem tem que ser protetor, né? Você vê uma situação que você tá numa balada, né? Como foi dito aqui, e aí a menina tá com o cara, alguém mexe com a menina. Aí eu falo, tu vai fazer nada? Mexeram com a tua namorada. Pô, tu é um banana, hein? Tu não vai proteger? Então, gente, é isso. E por isso que os homens morrem mais em razão do machismo. Só que os homens morrem mais com essa construção da masculinidade, mas eles não sofrem esse tipo de violência que as mulheres sofrem em razão do gênero. Esse tipo, a mulher, né, teve um dossiê mulher que falou isso, a mulher sofre violência desde o dia que ela nasce até o dia que ela morre. Começa pelos pais, padrasto, tio, avô, violência sexual... Violência física, né? Em Caxias a gente tem muitos casos de tortura, né? Contra crianças e adolescentes, enfim, né? Essa cultura da violência. Ela cresce, sofre violência pelo parceiro e morre sofrendo violência pelo filho, né? É a nossa cultura da violência, onde a mulher não tem 1 minuto de paz nesse país, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha trouxe marcos importantes, né? Ela trouxe a questão da medida protetiva, que no início era mais ou menos, né? Porque sem o crime de descumprimento, né? Que veio em 2018, você falava para o autor assim, ai, não faz mais isso, hein? Aí representava por uma preventiva, que na grande maioria das vezes não saía. Né? Hoje você pode prender o autor em flagrante, né? Inclusive ser criança em sede policial. Então, hoje, realmente, a vítima está muito mais protegida. Hoje a gente tem a Patrulha Maria da Penha. Em Caxias a gente tem a municipal e estadual para fiscalizar o cumprimento dessas medidas protetivas. Ou seja, o juiz decreta, insere a vítima nesse programa e a Patrulha Maria da Penha faz rondas para verificar, liga para a vítima, vai até a casa dela e vira e mexe, encontra o autor próximo à residência ou dentro da casa dela. Né? E aí ele pode ser preso em flagrante. Por isso que hoje... Né? As mulheres que registram têm mais chances de permanecerem vivas. Tem toda uma rede de proteção para essa mulher. Né? Antigamente não tinha. Antigamente, a violência contra a mulher era banalizada, a violência doméstica. Né? Acabava em cestas básicas do G-Crime. Né? Todo mundo lembra disso. Né? Isso foi um marco que a lei trouxe. Né? Depois disso, né, o outro marco que a lei trouxe, né, que é pouco falado, são as medidas, né, que ela trouxe de prevenção, que não são implementadas. Gente, está lá. Né? Levar esse tema para as escolas, para os ambientes acadêmicos. Né? Não foi implementado. Em 2021, se eu não me engano, houve uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases para incluir, né, a obrigatoriedade desse tema nas escolas. Mas até hoje não foi regulamentado. Então, as escolas que eu vou, que eu converso, não tem esse tema sendo discutido.
né? E aí, quando você tem essa discrepância, essa desigualdade, já desde a sua casa, né? Pierre Bourdieu fala sobre isso. Não é só em casa, é no trabalho, é na sociedade como um todo, no Estado, né? E aí você vai reafirmando o machismo diariamente. E aí a gente fica na esperança que a Lei Maria da Penha vá resolver esse conflito que é cultural. Por que a lei em 2020, lá no auge da pandemia, inseriu como medida protetiva de urgência, né, o encaminhamento do agressor para grupo reflexivo? Porque isso é desconstruir a cultura machista. Quando você manda um agressor para um grupo reflexivo, e lá em Caxias a gente tem um CR Homem, muito antes dessa alteração legislativa, a gente conseguia verificar que do registro de ocorrência até a condenação, esse autor, a partir do momento que ele começava a frequentar, ele não reiterava mais a conduta criminosa. Porque encontrou Jesus? Não, não é porque encontrou Jesus. Não é porque ele encontrou Jesus. Infelizmente, não é. Né? É porque foi informado para ele, olha, isso é crime. Uma conduta que ele achava que estava certa. Porque para ele, olha, cheguei em casa, meu jantar não está pronto, ela não faz nada, o jantar tem que estar pronto, bate na mulher, resolve com violência. Ele aprendeu isso. Ele viu o pai dele fazendo isso e está reproduzindo a mesma cultura que a sociedade, né, justifica. Gente, há pouco tempo no júri, a tese da legítima defesa da honra, né, nos casos de traição, há pouco tempo, a gente, né, teve essa modificação aí, mas há quanto tempo acontece isso? Quem está no júri? O povo. Reflete a nossa cultura, ou seja, traiu, recebeu a sanção social, que é a morte. Qualquer um faria isso no lugar dele. É o que o cara que está ali, né, que vai julgar, pensa. Né? Então é isso, é cultural. Agora, quando o homem trai a mulher, é a mesma sanção? Ah, não, mas é instinto. O homem tem esse instinto, né? O homem pode, porque é instinto, gente. Sério mesmo, gente. Que a gente vai continuar reproduzindo isso, em pleno século XXI, o Brasil sendo o 5º país onde mais se mata mulher, que eu tenho vergonha de falar isso. Isso interfere em tudo, gente. Isso interfere na nossa política, na nossa economia, no nosso turismo. Quem vai querer visitar um país que é um país agressor contra as mulheres, que é um país perigoso para as mulheres? Eu, se eu não morasse no Brasil, não deixaria minha filha vir para cá. Ia ficar preocupada, no mínimo. Né? Antes do Brasil, a gente tem Colômbia, El Salvador, Guatemala e Rússia. Não tem nenhum país muçulmano onde a gente fica com essa impressão de que lá a violência contra a mulher é pior. O Brasil está antes. O Brasil está no 5º lugar. Ou seja, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa desconstruir esse machismo, que não está só nos homens. Bell Hooks fala sobre isso no livro dela. Ela diz que quando o feminismo surgiu, né, as mulheres estavam muito revoltadas, né, não aguentavam mais, né, serem vítimas de violência, né, e imputavam essa violência ao homem, porque achavam que o homem era violento e que o homem era machista. Então, surgiu um movimento anti-homem. Né? Elas achavam, inclusive, que se relacionassem com outras mulheres, essa violência não ocorreria. Só que essa violência começou a ocorrer também, que é o que ela chama de violência patriarcal. Relação de poder, quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. Quem está em cima oprime, quem está embaixo tem que se submeter a essa opressão. E acontecia isso. E ela chama de violência patriarcal, inclusive a violência praticada pelas mães contra os filhos, porque às vezes aquela mulher sofre violência e reproduz a violência nos filhos. E a gente vai reproduzindo a violência e o machismo sem perceber. E aí a gente tende a achar que se a gente for atendida por uma mulher, a gente vai ser mais bem atendida. Ela vai me atender melhor, porque ela é mulher. Ela não é machista. Ela vai conseguir entender os meus problemas, e nem sempre é assim. Porque o machismo está em todos nós. E eu sempre... Quem aqui é machista, levanta o dedo. Ninguém levanta. Né? Tinha que levantar todo mundo. Porque, olha só, gente, nós somos criados numa cultura machista. Então, se você não fizer um esforço sobre-humano para não ser machista, você é. Se você não acordar todo dia, abrir os olhos e falar assim, vou me policiar hoje, você vai escorregar no machismo.
seja no comportamento, numa opinião, num juízo de valor. Ah, a mulher gosta de apanhar. Ah, se ela voltou para agressor, é porque ela gosta de apanhar. Ciclo da violência, fase da tensão, fase da violência psicológica, moral, né? É uma escalada progressiva, mas é uma espiral ascendente. Essa violência vai sendo intensificada, chega na segunda fase, que é a fase da explosão de violência física, que é quando a mulher sabe que ela foi vítima de violência, ali ela tem certeza, porque ela sofreu violência física. Afinal, quando a gente pergunta, você conhece a Lei Maria da Penha? Ah, conheço, é aquela lei que proíbe o homem de bater na mulher. Canso de ouvir isso, onde eu vou. Conheço, sim, aquela lei que proíbe o homem de bater na mulher, né? É isso. A violência é resumida física, né? E depois chega na fase do arrependimento lua de mel, que é a fase que o agressor se mostra arrependido, diz que vai mudar e a mulher acredita. Porque qualquer um naquela situação acreditaria que está naquele relacionamento abusivo. Gente, a gente vive numa sociedade que o controle é romantizado, que o ciúme é romantizado. Ele é romantizado e ele é exposto como uma forma de carinho, de cuidado. Então, assim, eu tive várias amigas que falavam assim para mim, ah, vou separar do fulano. Falei, por quê? Ah, ele não me ama, não. Tem pingo de ciúme de mim. Gente, como assim? Ciúme é controle. O ciúme excessivo é controle. Está ali na fase já da tensão da violência psicológica. Não vamos romantizar o relacionamento abusivo. E muitas mulheres, com isso, acabam minimizando os riscos que elas sofrem e, por isso, não se enxergam como vítimas e acabam sendo vítimas de feminicídio sem pedir ajuda. Porque é muito difícil a mulher conseguir enxergar que está num relacionamento abusivo. Tem mulheres que vão na delegacia depois de 30 anos de relacionamento. Aí falam para mim, ah, ele me bateu hoje. Eu falei, pô, a senhora é casada há 30 anos, a senhora nunca sofreu nenhum tipo de violência, ele nunca xingou, ameaçou. Ah, minha filha, isso todo dia. Mas isso aí não faz parte do casamento? Eu aprendi que isso faz parte do casamento, com minha mãe era assim. E aí a pessoa vai reproduzindo aquilo, porque ela não consegue se enxergar como vítima, se identificar como vítima, né? E aí a gente teve uma alteração muito importante. Em 2018 a gente teve não só o descumprimento de medida protetiva como um crime de importunação sexual, que antes era aquela luta, né? Transporte público, né? Aquela importunação do transporte público. É contravenção penal, não é? Estupro, não é? Prende flagrante, não prende? Ficava naquele conflito lá. Enfim, né? E aí vai aumentando a impunidade. Porque se a gente tem menos de 10% de abusos sexuais registrados, a gente vai engrossar, né, ali a subnotificação e aumentar a impunidade. Porque se a pessoa faz isso todos os dias, ela vê que não dá em nada, ela vai continuar fazendo, né? Por que a medida protetiva, né, hoje em dia, ela realmente é eficaz? Porque hoje a conduta é tipificada, tem um descumprimento de medida protetiva e tem alguém fiscalizando. Ou seja, tem uma dupla sanção, né, e uma fiscalização ali, né? Então, esse agressor, ele consegue, né? Se ele não tem medo, aí acende o alerta vermelho. Nem com tudo isso a gente conseguiu frear. Esse cara vai matar essa mulher. E aí acende o alerta vermelho do feminicídio. E aí, em 2021, a gente teve uma alteração importante, que foi a criminalização da violência psicológica, né? A tipificação do crime de stalking, perseguição, e o crime de violência psicológica, né? Antes, gente, era uma luta na delegacia. Eu falo que a gente enquadrava o nosso soldado de reserva, era perturbação da tranquilidade, que era uma contravenção que foi revogada, né, com essa alteração. E aí, assim, quando não tinha o que colocar, a gente falava perturbação da tranquilidade, porque essa mulher está sofrendo uma violência psicológica. E aí ela precisava de uma medida protetiva. E antigamente tinha um entendimento muito forte de que sem crime a vítima não conseguia. Por que tem essa alteração legislativa? Porque a gente vem, na verdade, tentando a cada dia restringir mais o alcance da Lei Maria da Penha. Né? Seja na polícia, seja no judiciário, enfim, a gente vai reduzindo, seja no MP, né? Vai reduzindo o alcance. E aí a gente teve que ter uma lei para dizer, não é assim. Né? Então, a gente hoje, né, tem esses dois crimes que a gente consegue ali com eles, né, trabalhar bem essa fase do início do ciclo da violência, que antigamente era uma fase praticamente inócua, porque
praticamente ninguém procurava a delegacia para dizer que tinha sofrido uma injúria, né? Que tinha sido xingada. Era muito difícil. Quando eu cheguei em Caxias em 2018, eu comecei a ver que realmente a gente estava com um boom lá, né? Muito grande, a violência crescendo muito. Em janeiro de 2019 foi, assim, para mim foi um mês que eu realmente fiquei estarrecida. Caxias estava no topo do ranking, era o primeiro do ranking. Eu falei, a gente tem que mudar esse cenário. Aí eu procurei a prefeitura e falei, vamos instituir aqui um fórum permanente contra o feminicídio. A gente vai trazer orientações, palestras, vai às escolas, vai lotar o teatro, lá tem um teatro Raul Cortez, né, com 500, 600 lugares, a gente traz estudantes, porque tinha muita incidência nas escolas, né, de violência doméstica familiar, e aí a gente começou a fazer esse trabalho. Aí eu comecei a receber a injúria, que antes não ia, a injúria só ia no combo, né, a gente fala do combo da violência. Era injúria, ameaça, né, ou injúria, ameaça e lesão, ou lesão e injúria, aí aparecia injúria. Então, assim, em 2021, a gente teve esse marco, né, foi um marco importante da criminalização da violência psicológica. Por que eu falo sobre isso? Em 2019, eu tive uma capacidade, não foi em 2019, mas em 2019 que aconteceu um boom de feminicídio na França. Ano passado, acho que foi ano passado, que eu tive uma capacitação na Cadepol com os policiais da França. E eles foram falar sobre a violência doméstica familiar lá. Né? Lá é chamado de violência conjugal. Eles entendem a violência só no âmbito do relacionamento afetivo e amoroso. E aí eles tiveram um boom de feminicídio e falaram, opa, vamos tomar medidas aqui. Fizeram 3 meses de audiências públicas, chamando toda a sociedade para pensar políticas públicas e medidas para alterar esse cenário. Né? Uma das medidas que eles tomaram foi a criminalização da violência psicológica, que lá também não existia. Outra medida, equidade de gênero, né? Ter ali essa meio a meio, né? Nas instituições, principalmente nas cúpulas. Então, por exemplo, polícia lá, 50% homem, 50% mulher. No governo, 50% homem, 50% de mulher. Por quê? Porque está decidido. Adianta você ter a base cheia de mulheres, chegar na cúpula e não ter ninguém? Quem decide, gente? Quem está na base ou quem está na cúpula? Na instituição. A gente tem aqui aproximadamente 52% de mulheres. Quantas mulheres tem no Supremo? Mas o IBGE disse, numa pesquisa, que as mulheres se capacitam mais, estudam mais. Como é que as mulheres estudam mais, são em maior número, e quando você olha para a cúpula, não tem mulher? O que acontece? E aí eles tomaram essa medida lá. Outra medida que eles tomaram, trazer os filhos para o tratamento também. Não é tratar só a vítima, porque a vítima precisa desconstruir o machismo também, inclusive tirar essa culpa que ela carrega muitas das vezes pela violência. Muitas vítimas, muitas mulheres se culpabilizam pela violência. Né? Ela precisa de atendimento psicológico, grupos reflexivos também. Né? Os agressores, já está na lei, mas e os filhos? Um filho que vê a mãe sendo assassinada, e ver o pai sendo preso porque assassinou a mãe. Essa criança, vai ficar tudo bem com essa criança? Ela não precisa de atendimento? Então, assim, lá na França, eles já consideram os filhos como vítimas diretas ou indiretas da violência. E essas crianças são atendidas. As vítimas lá têm um auxílio para... recebem um salário mínimo mensal, casa gratuita, mobiliada, e lá saúde e educação é de graça. Ou seja, elas conseguem refazer a vida. Né? Ou seja, foram medidas que eles pensaram e eu já consigo vislumbrar aí que em pouco tempo a gente vai ter uma queda desse... Porque eu perguntei para a policial lá, mas por que você acha que isso acontece? Porque a França, os homens são muito machistas. É engraçado, na França, você acha que os homens são muito machistas? Ela falou assim, acho. Aí eu falei, mas eu não vejo no transporte público importunação sexual. E naquele período que eu estava fazendo o curso, a gente teve uma notícia na imprensa de que teve um aumento de 30% de importunação sexual no transporte público. Aí eu mostrei para ela, ela falou, nossa, ela ficou assustada. Porque realmente na França não tem isso. As mulheres andam na rua, né? Elas não têm o risco que a gente tem. Né? Lá em Caxias eu pego mulher que sai para andar, para trabalhar, e é estuprada no meio da rua. Né? Isso beira barbárie, né? Você ser estuprada no meio, mas nem importunada sexualmente, é estuprada.
vítimas que pegam Uber e são estupradas, né? Transporte público. Então, assim, lá você não tem essa incidência que tem aqui. Então, a gente consegue perceber que o machismo lá não é tão arraigado como é aqui, né? Ele tá, tanto é que a França não está entre os 5 piores países, né? Os 5 países mais agressores do mundo, né? Então, gente, o que eu trago para vocês aqui, né? Essas reflexões. Qual é a nossa parte nessa desordem? Há uma desordem. A gente está fazendo a nossa parte? Vocês estão fazendo a parte de vocês? Ou vocês estão reafirmando o machismo também? Quando ela trouxe o exemplo, né, da menina que sai, né, quando principalmente mulheres, aí eu fico mais indignada quando são mulheres, começam a revitimizar aquela mulher, né, muito me entristece, porque a gente está onde está não é à toa, né? Então a gente precisa se policiar nessa cultura, né? O que você está fazendo também para o combate à violência contra a mulher? Agora, o problema da violência contra a mulher não é da vítima, é de toda a sociedade, né? A gente afeta o PIB do país, né? Tem uma pesquisa que diz que o Brasil deixa de arrecadar 1 bilhão por ano em razão da violência contra a mulher. 1 bilhão. E essa pesquisa, obviamente, é subestimada, porque a gente não tem dados, né, oficiais que refletem a realidade. A gente tem muita subnotificação, tanto no estupro quanto na violência doméstica familiar. Então, essa pesquisa realmente, né, é só para a gente acha estarrecedor, mas não é, muito pior, o cenário é muito pior, né? Então, o que a gente está fazendo? Quando você ouve uma amiga relatar um problema, quando você ouve uma vizinha gritando, pedindo socorro, você ajuda? Você tem escutativa? Porque ela precisa de acolhimento, não de julgamento. Então, o recado que eu deixo, a reflexão que eu deixo para vocês aqui é o que nós estamos fazendo para mudar esse cenário. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Excelentes dados também, né, que nós ficamos sempre no senso comum da mídia, e os dados atualizados, como você traz da sua própria experiência, são extremamente importantes para mostrar justamente o tamanho do problema que nós temos. Muito obrigada. Eu tenho algumas perguntas. Dá tempo de fazer, João? Aqui, Eu acho que 2 dá tempo, sim. Dá tempo de fazer? Então, vou fazer. Bom, uma delas eu vou perguntar qual o nível de importância do entendimento do STJ sobre o princípio da insignificância e a súmula 589, que é a súmula que diz que... exatamente. Aí eu queria ouvir o Fernando depois. Queria saber a importância da súmula. Exatamente. Qual o nível de entendimento e o reflexo do... É muito tranquilo a gente responder isso, porque por uma fala que a doutora Fernanda fez. A violência contra a mulher, gente, em relação ao princípio da insignificância, ela não reside o olhar naquele ato. Na verdade, a violência contra a mulher é uma violência que provém de um ciclo de violência. Então, eu não tenho aí como é que se diz? Um ato isolado. Nesse ato isolado, eu não teria aí um dos critérios que o STF trata, o STF coloca como requisito para a aplicação do princípio da insignificância, que seria a inexpressividade da lesão. Quando eu tenho violência doméstica familiar contra a mulher, em especial contra a vítima, eu não tenho essa inexpressividade da lesão, porque ela não se consubstancia num ato só. Na verdade, ela é fruto de um ciclo de violência. E quando eu tenho um ciclo de violência, obviamente, que se torna inaplicável o princípio da insignificância. Confesso que eu usei o princípio da insignificância várias vezes, tá? Para defesa do autor do fato. Mas eu entendia muito bem o porquê que não era acolhido, né? Aí eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho bem interessante, e a Fernanda podia falar, quando chega a vítima na delegacia, é necessário provar a violência sofrida quando ela é física, por exemplo, porque é psicológica, né? E ali é mais complicado ainda, mas é necessário provar a violência sofrida e
justamente o pedido, porque hoje em dia as autoridades policiais podem fazer o pedido diretamente da medida cautelar, né? E se ela pode ser aplicada mesmo anos após a violência ter sido sofrida, não. Assim, porque não haveria um corpo de delito. Por exemplo, a vítima chega, não precisa ser anos, pode ser meses depois, em que um exame de corpo de delito não vai mostrar a violência física, não vai apontar os danos físicos sofridos. É necessário ter isso para ter a materialidade da violência contra a mulher? Como é que isso, na prática, nós podemos pensar nisso? Bom, o crime de lesão corporal, né, ele deixa vestígio, né, mas a gente tem entendimento, por exemplo, lá em Caxias, a gente tem um entendimento bem restritivo. Lá em Caxias, eles entendem que se não tiver laudo e a vítima não provar a impossibilidade dela de ter comparecido ao IML, né, não tem materialidade e o autor seria absolvido. Né? Mas tem juízes, por exemplo, que aceitam fotos. Né? E aí você pode, por exemplo, pegar uma foto e mandar para um SED direto. Você pode pegar um BAN, que é um boletim de atendimento médico, da época da lesão, e mandar para o SED indireto, prisão de corpo de delito indireto. Ou seja, né, tem juiz que aceita prova testemunhal, né, enfim. Né? Então, assim, vai muito desse entendimento. A gente registra qualquer, assim, a lesão, ela é incondicionada hoje, né? Ela só vai esbarrar no prazo prescricional, né? Mas fora o prazo prescricional, a gente vai registrar, né? E a gente vai colher todo o meio de prova que a gente tiver ali, vai realizar as diligências e muitas das vezes a gente consegue por meio do BAN, né? Porque quando a vítima realmente ficou muito machucada, ela passou por um hospital, né? E esse hospital registrou ali, né, por meio do boletim de atendimento médico, e a gente consegue um exame de corpo de delito ali indireto. Né? Agora, veja bem, hoje a gente tem, né, como a doutora Simone falou, a gente vai solicitar a medida protetiva, né, vai por termos de declaração da vítima. Né? Então, quando o fato é muito antigo, né, e ela não tiver nenhum meio de prova, isso pode influenciar no deferimento da medida protetiva, né, na análise. Né? E no risco, né? Porque se ela sofreu aquela lesão há muito tempo atrás, né? Será que hoje ela está com esse risco real? Né? Não aconteceu mais nada posteriormente? Né? Nenhuma outra violência, nenhum outro tipo, né, ali de ocorrência? Então, assim, isso vai ser analisado. Hoje a gente tem o formulário também de risco do CNJ, que a gente preenche, né? E ali no formulário de risco também é muito importante para o deferimento das protetivas, porque a gente coloca, inclusive, se essa vítima já sofreu violências anteriores, né, sem registro, porque é muito comum, né, na violência doméstica familiar, a vítima não registrar. Sofrer violências, né, e não registrar. Então, isso ali vai ficar, né, consignado ali e vai ajudar no deferimento das protetivas. Mas, né, voltando a dizer, não é necessário, né, que a vítima, na hora, no ato do registro de ocorrência, que ela tenha todos os meios de prova ali, toda a comprovação. Né? A gente vai registrar e vai solicitar as protetivas. Deixa eu ver aqui, Alisson, tem uma pergunta tão interessante que eu... não, eu vou encerrar, porque... A gente pode fazer e gravar no Instagram, a gente bota no nosso jeito. Pode fazer, se vocês tiverem resposta. Ah, tá ótimo. Bom, eu vou agradecer aqui as duas excelentes palestras, as duas com visões extremamente, cada um no seu ofício, na sua atribuição, extremamente claras e objetivas em relação a que a situação, né, não muda enquanto nós não tivermos uma mudança cultural. Então, a Maria da Penha, ela nos mostra o problema, ela aponta vários caminhos, não o único apenas da punição, e é necessário, de repente, a aplicação da Maria da Penha avance mais no sentido da gente mudar a nossa cultura e a cultura da sociedade, para que a gente possa ter, lógico, mais liberdade para todos, todas e todes. Obrigada pela presença de vocês. O João tem aqui
para entrega para vocês aqui do João. Vamos fazer entrega aqui? Vem, você. Licença aqui com vocês.